Eu com meu 1,61 m, espia, do lado de 2 big mulherões. Gente, eu tô arrasada, acho que eu vou embora pra casa. Eu vou embora. Imagina, E eu tô com um salto baixinho, eu tô arrasada, gente. Renata Ruiz. Tudo bom, Claudinha? Linda. Obrigada. E essa é a Cristina Sasaki, que a gente chama de Cris. Muito bem-vinda, Muito Cris. prazer, o prazer é todo meu. E alta também como você, não? Olha que mulherões. A Cris dá aula de tricô. Isso, eu sou professora de tricô. Gente, tem uma big novidade hoje aqui no programa Conta Rê. Então, a família da Burda cresceu. A gente está lançando agora a Burda Tricô. É o primeiro exemplar especial da Burda. Burda Tricô. Isso, com 19 projetos exclusivos para você fazer em casa. Menina, que coisa fantástica. Que une moda e tricô. Moda e tricô. E no caso, a Cris vai ensinar a fazer? O kimono, que é a nossa capa. Mas um kimono, eu conversando com a Cris antes da gente começar a gravação, tem uma técnica, né, Cris? Isso, a gente vai usar a blocagem no final, depois da peça pronta. Blocagem. Blocagem. Ela dá a sensação de que a peça foi passada sem utilizar ferro. O que você faz para ter esse efeito? A gente estica ela numa placa de isopor, pina ela, né, com os alfinetes no tamanho que a revista indica e molha com um borrifador de água. Fantástico. Ela vai explicar tudo direitinho. Fantástico. Não conhecia. Blocagem. Não conhecia, Rê. Muito legal, né? O kimono é o que você está Eu utilizando tô usando, também. tô usando também. Ela fez 2 peças, um tamanho P e um maior, e eu tô usando o maior. Na Pra dar verdade, aquele caimento de kimono mesmo. É um casaco kimono. Que você né? pode usar. Eu tô com uma camiseta, você pode usar sobre um vestido, com calça jeans. Aí você usa a imaginação, é prático. Ele esquenta na medida, ele é bem gostoso. Vamos lá, Cris? Vamos lá. Tudo com você. Então a gente começa, né? Nós montamos os pontos, né? Conforme a indicação da revista. E na receita, ela pede 2 carreiras em meia, que é para fazer a barrinha, né? O acabamento dela bem aqui no começo da peça. O ponto, ele é feito em 4 carreiras, né? O primeiro ponto, a primeira carreira, ela é toda em meia, um ponto bem simples para quem já faz tricô, né? E a segunda carreira, a gente começa dando as laçadas, que vai dar esse efeito aberto, tá? Então, conforme a instrução da revista, a gente vai fazer um primeiro ponto em meia, que é o ponto de borda, tá? E aí eu vou começar a repetição. Um meia, 2 laçadas, que são 2 voltas do fio em volta da agulha. E aí eu volto a fazer essa repetição. Um meia, 2 laçadas. Um meia e 2 laçadas. Que agulha você está usando? Eu tô aqui usando uma agulha número 4, tá? Que na minha mão eu cheguei na amostra que a revista pede. Ok. Tá? Isso é muito importante, porque para você conseguir exatamente o tamanho da peça final que você procura, conforme a indicação do desenho na receita. Então, antes de começar a fazer a peça, eu sempre indico fazer a amostra, porque se nós 3 pegarmos a mesma agulha, o mesmo fio, e fizermos o mesmo trabalho, muito provavelmente a gente vai conseguir 3 tamanhos diferentes. Que interessante, Legal né? essa dica, né? Isso, porque cada pessoa tem uma tensão, cada pessoa trabalha de um jeito, e isso dá um tamanho de ponto diferente. E aí, ao final da carreira, você tricota o último ponto, que é o ponto de borda. Tá? Então, neste momento, você cresceu, né? Você tem muito mais pontos na agulha do que na carreira anterior, tá? Aí, passamos para a terceira carreira. Eu trabalho o ponto de borda em meia, e aqui é que vai dar o grande efeito. Tá vendo? As 2 laçadas da carreira anterior, eu vou derrubá-las da agulha, tá? Vou passar um ponto. Vou derrubar as duas laçadas. Mais um ponto, vou derrubar, mais um ponto, vou derrubar. E vou repetir isso sem contar o ponto da borda até a gente ter 6 pontos alongados, né? Você vê que eles ficam bem longos, porque a laçada ela se solta e dá uma folga, tá? Olha. A gente tem esse passo a passo na revista, mas vendo assim fica mais fácil de entender. Então, olha, agora nesse momento aqui eu tenho os 6 pontos alongados.
Com a agulha da esquerda, a gente vai pegar os 3 primeiros pontos e vai passar os 3 últimos por dentro. Tentando mantê-los na ordem, porque olha, aí ele faz esse cruzado, que é exatamente o efeito do ponto. Coloco esses 3 aqui na minha agulha da esquerda e vou trabalhar agora em meia os 6 pontos que eu passei sem fazer. Na ordem, mantendo a ordem, né? Isso é super importante, para quê? Para que o cruzado ele fique certinho. Quando você acaba de fazer os 6 pontos, você dá uma puxadinha e aí você vê o cruzado, o efeito do ponto. Uhum. E vou continuar repetindo, olha, passo 1, derrubo as 2 laçadas, 2, derrubo, 3, derrubo as 2 laçadas, 4, derrubo as laçadas, 5, as laçadas e o último ponto. Então, voltei a ter os 6 alongados. De novo, vou pegar o primeiro, os 3 primeiros, passo por dentro, coloco todo mundo na minha agulha da mão esquerda e vou trabalhá-los em meia. Tá? Isso, lógico, que na peça que você estiver fazendo, você vai ter muito mais pontos, né? Porque você vai estar com o tamanho das costas. Aqui é só uma amostra para a gente poder demonstrar o ponto. E aí, olha, você tem os pontos cruzados. E para acabar o esquema dele, você tem que trabalhar a 4ª carreira, que é só meia. Né? Então, a primeira e a 4ª carreira só meia. A segunda é aquela que a gente dá as laçadas na agulha. E a terceira é aquela que a gente solta as laçadas e cruza. Imagem boa, perfeita. Cris é super calma, né, Rê? Ela é bem calma. Que bom! Onde você descobriu a Cris? A Cris, ela foi a nossa aluna na Academia Burda. Ela foi aluna? Foi, ela aprendeu a costurar com a gente. Ah, Aliás, a ela é da professora... Aline. foi a Aline, a professora Aline dela. Loto. É a Aline Loto, isso. E aí, no caso, ela já era tricoteira. Já. E aí aprendeu já. a costurar na burda. Sim. E aí ela descobriu que a gente ia fazer burda tricô e a gente entrou em contato, começou a conversar e saiu o kimono, a ideia do kimono. Que É um bacana. projeto a 4 mãos. É, a 4 mãos. É. Que A legal. gente deu a ideia do modelo, porque é um modelo que está em alta, vai estar se usando muito, e elas fizeram em tricô. Muito Eu falo bom. elas, porque além da Cris, tem a Ana, que é sócia da... Cada Minha descoberta só. É. com essas alunas, É. não? Nossa. É sempre bom, a academia sempre traz bons frutos pra gente. Bom, então agora aqui a gente já fez o ponto. No kimono, né, na peça real, você vai ter trabalhado as costas, tá? Feito todo o ponto, né, a repetição de 4 carreiras. E no momento da gente montar a manga, né, essa manga tão charmosa, o que a gente faz? A gente usa uma outra técnica, que é a montagem provisória dos pontos. E aí, na outra ponta da agulha, eu vou usar um fio de cor diferente para fazer a montagem, tá? Vou monto utilizando o método que melhor me convier, tá? Isso não vai interferir. Então, vou montar a mesma quantidade de pontos que está indicada na receita. E Posso fazer uma pergunta? pode. A gente tem que usar com cor diferente ou... Olha, é uma sugestão. Por quê? Porque depois a gente vai retirar esse fio. E se ele for da mesma cor, é muito provável que a ponta de tesoura acabe cortando quem não deve. Tá, boa. então, Dica. ser de outra cor facilita na hora da gente retirar esse fio aqui. Tá? Então, vou montar a quantidade de pontos e vou continuar a minha carreira aqui, olha. Né? Eu estava trabalhando no rosa e vou acabar a minha carreira. Então, olha, no final você vai ter isso aqui, ó. A sua carreira continuada com o marrom, né? Que foi o meu fio provisório de outra cor que a gente escolheu. Tá. Ok. Ok? Depois de terminado, né? Continuei, montei todo o meu... Montei as minhas mangas, tá? Então, aqui, olha, nesse meu outro modelo aqui, a gente tem a montagem feita da manga, da direita, e a montagem feita do lado esquerdo, Tá. tá? Você vê que são de cores diferentes. Sim.
trabalhei e aí eu montei a segunda parte da manga. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar o arremate de 3 agulhas, para quê? Para a gente poder unir e fechar essa manga, sem precisar de costurar. Entendi. Eu não vou usar uma agulha de costura para a gente poder fazer esse arremate, né? Eu vou costurar a manga e fechar com a própria agulha de tricô. Aí fica um acabamento mais perfeito. Fica mais perfeito. A costura aqui, ela vai se encontrar, os desenhos, né? Eu vou ter o cruzado do início com o cruzado da agulha na mesma direção, tá? E aí, diga. O que é isso aqui? Isso aqui é uma agulha circular. Essa circular? Não conhecia. Isto, é uma agulha circular. Olha, ela tem 2 pontas e ela é unida por um fio. Importante fazer essa peça com esse tipo de agulha, Cris? Sim, por quê? Porque neste momento aqui da peça, onde você tem as costas e as 2 mangas montadas, você vai ter uma quantidade de pontos bem grande. E aí a agulha reta, ela passa a não ser confortável e provavelmente não vai caber todos os pontos na agulha. Ah, é? Ela tem uma limitação. O seu kimono tem que usar esse tipo de agulha? É a Cris recomendado. indica, Indica. Mas Bom, eu posso usar, se eu não tiver essa, eu posso usar outra? Pode usar. Você vai apertar mais os pontos na agulha, mas vai conseguir Tá. trabalhar assim, tá? Mas aí a circular, ela tem essa coisa de você ser mais comprida. Tá vendo? Olha, eu consigo sim, colocar interessante. muitos pontos aqui, tá? Novidade pra mim, sabia? Ah, é? É mesmo, tô nem Sim, que só se bom. não tô lembrando. Qual outra parte que falta aqui? A gente ainda vai fechar as mangas É. aqui e depois a blocagem. A blocagem? A blocagem vai Isso. ser agora? Seguinte, aqui tem algum truque pra poder fechar essa manga? Não, aquilo que você explicou. A gente retira este fio aqui e coloca na ponta de uma agulha. Ela faz com 3 agulhas. Isso. Eu vou Entendi. retirar esse Tá. fio aqui e a Eu gente quero vai ver a arrematar. blocagem. A blocagem você precisa esticar essa peça numa placa de isopor. Isto. Ou É uma placa de isso. isopor, uma de Você vai- EVA. Você vai fazer isso agora? Posso fazer. Me Já. aguarde. Volta Bom, logo. Essa receita está na Burda Tricô, Tricô, que isso. é uma nova versão, é um lançamento Ela de faz vocês. parte da família da Burda Style. É um especial. É um especial. Especial de Burda Tricô. Ok. Agora, a Cris comentou, você teve aulas na Academia Burda de corte e costura. De corte e costura. O que você isso. aprendeu lá? Eu fiz um vestido, um tubinho. Você sabia costurar? Eu tinha noções bem básicas. Te ajudou muito? Muito, muito. Então eu vou dar um recado para vocês de todo o Brasil, porque vocês sabem que a Burda sempre ensina, né, coisas diferentes e novas pra gente. Olha que legal. Você pode aprender a costurar com o método da revista, que eu acho, até por conversar com as professoras e várias artesãs que aqui se apresentam, que é um dos mais fáceis que tem. Porque é tudo muito mastigado, picotado no passo a passo. Mulherada, pega uma caneta, 1, 2, 3, pegou, você vai anotar. A Academia Burda está com turmas abertas agora em junho na cidade de São Paulo e em diversas localidades para que você possa aprender as aulas de corte e costura. Para que você possa ter mais informações, acesse o calendário de aulas no site www, tá aparecendo comigo, Burda Style. Como é que se escreve esse style, Cláudia? Tá aparecendo aqui embaixo, STYLE. burdastyle.com.br. Se você quiser também, para tirar alguma dúvida, mande, por favor, um e-mail. Por isso que eu falei, pega a canetinha. burdabrasil, @burdabrasil. Olha que fácil. burdabrasil, burdabrasil.com.br, para que você possa fazer as perguntas e solicitar as informações necessárias. Venha aprender a costurar com quem sabe ensinar e maravilhosamente bem, que são as Academias Burdas. A gente fala da cidade de São Paulo, mas tem em outras cidades também. Tem na região do ABC. E quem quiser fazer o curso também tem um online. Lá no nosso site também explica. Bom, blocagem que eu também não conhecia. Me conta, quais peças que eu devo usar essa técnica e como é que é? Sempre que a gente tiver um ponto trabalhado, um ponto rendado, né? Que a gente precisa mostrar o ponto. Toda vez que a gente termina de tricotar a peça, esse ponto ele ainda está encolhido na agulha. Então a gente precisa esticar. Então eu vou
abrir uma placa de isopor, vou colocar os alfinetes, abrindo em que medida, né? Isso é super importante. A medida, eu vou respeitar a medida que está na receita, conforme o esquema da revista, tá? Então, eu uso uma fita métrica, né? Checo as medidas, os tamanhos, vejo se não está nada torto e coloquei. E aí, com um borrifador de água, a gente vem aqui e efetivamente eu vou encharcar essa peça. Só água? Só água, tá? Isso é super importante. Às vezes as pessoas me perguntam, eu posso colocar um amaciante? Não, eu não recomendo, tá? Água. É só Água pura. E do primeiro dia para o segundo dia, deixar a placa na posição horizontal, tá? Nunca encostar ela na parede, porque às vezes isso aqui atrapalha em cima da mesa. E aí é um problema, porque isso aqui embarriga. Vai ficar 24 horas assim? Secando. Secando. Até ficar seco. Até ficar seco. E aí, no dia seguinte... Você tira os alfinetes e tá pronto para usar. Mas aqui no caso do kimono, uma malha, eu preciso fazer isso? Se ela tiver o ponto rendado, eu recomendo. Que é esse ponto. Que é esse aqui, ó. ponto, aqueles pontos onde tem umas entendi. flores, umas folhas. Se eu não fizer essa técnica, o que acontece? Vai ficar tudo muito enrugadinho. E aí não o vai ter trabalho esse não vai efeito. aparecer. Blocagem. Vamos lembrar que aqui não dá tempo da gente mostrar praticamente tudo, mas foi bem interessante porque, na verdade, a receitinha toda está nessa burda tricô. Na burda tricô, nossa Na burda primeira. tricô. Agora em junho, né, Rê? Lançamento agora de junho. Tá chegando nas bancas? Já está nas bancas. Já está nas bancas. Pra você já chegar e ficar Tá quentinho capa no seu aí. inverno. Tá aqui, Que ó. bacana, e com a técnica, então, da blocagem. Mas, ô Cris, volte mais vezes. Adorei a Com Cris. Você certeza. empresta ela pro vida um outro Empresto, dia. empresto. Eu não sou possessiva, eu empresto. Acabou? Já mandou a gente... Tem que mandar Acho um que tem beijo que pra alguém, acabar. Cris? Mas eu quero só agradecer. Foi uma Adorei, experiência Você é ótima. ótima, super calminha, Obrigada. tranquila, E eu só tenho né? a agradecer Uma ela querida. e a Ana pela disposição de ter vindo aqui e tudo. Muito obrigada, Obrigada, Cris. muito prazer. Venha mais vezes. Com certeza. Né, Thalita? Vamos agendar, Cris. Combinado? Linda, Obrigada. querida. Obrigada, querida. Adorei. Também Tricôzinho, tudo de bom, né? Adorei. Pro Fico friozinho. feliz. Escrevam lá na nossa página do Vida com Arte. Adoramos a aula, a Cris é muito simpática. A Renata nem precisa falar que ela é linda. Gente, acabamos de conferir mais um momento Burda na TV.